Olá, venho falar-vos de um livro fascinante de Wilhelm Flusser, O Universo das Imagens Técnicas e Elogio da Superficialidade. O livro é publicado pela primeira vez na Alemanha em 1985 e o ensaio sai traduzido em português do Brasil, 23 anos depois, em 2008, pela editora Ana Blum. Não vou aqui entrar em detalhes biográficos sobre o filósofo checo, porque esses detalhes, os detalhes biográficos, estão disponíveis em vários sites, estão disponíveis online e, portanto, encontro facilmente esse tipo de informação. Comecei por referir que é um livro fascinante, não só porque vem aprofundar algumas ideias contidas no livro anterior, a filosofia da caixa preta, que em muitos países é apenas conhecido como a filosofia da fotografia, porque de facto ele abre as portas àquilo que se poderia chamar uma filosofia da comunicação ou da mídia. E está, no fundo, a antecipar uma reflexão sobre a cultura dos média. Isto quer também dizer que Flusser está a operar uma séria reflexão em torno do que significa ser humano, do que significa ser um ser humano envolvido em imagens, dentro e fora de si. É preciso relembrar que Flusser não é apenas um filósofo que estuda Heidegger e a fenomenologia, mas que ele próprio tem um discurso fenomenológico. E há, de facto, uma fenomenologia da comunicação de que a imagem é portadora. Mas já vamos perceber melhor isto. Grosso modo, o filósofo checo percebeu que os indivíduos estão sujeitos a uma multiplicidade de imagens e informação. Esta proliferação de imagens tem consequências no mundo humano, no seu ambiente, na sua cultura, no seu modo de viver. Ou, para usarmos a linguagem heideggeriana, no seu modo de estar a ser, aí no mundo. Esta proliferação de imagens chama o filósofo tecnoimagens. No fundo, podemos dizer que o grande objetivo do autor é perceber o que é esta imagem técnica, que surge agora produzida por meio de pixels, de pontos, em superfícies, e o que ela representa para a sociedade e como é recebida, leia-se aqui também, como é percepcionada pelo indivíduo. O Universo das Imagens Técnicas conta com 206 páginas nesta edição de 2012, que é uma publicação conjunta da imprensa da Universidade de Coimbra e da editora Ana Blum. E a obra está dividida em 16 capítulos, mais uma advertência inicial, que é o prefácio escrito por Flusser para a edição alemã. Tirando o último capítulo, intitulado Música de Câmara, todos os outros são intitulados com verbos, como apontar, brincar, criar, etc. Isso não foi por acaso e Flusser explicou. É uma forma de pensar o futuro e os acontecimentos. Repare-se que o verbo tem esta particularidade de flexibilizar e situar temporal e espacialmente os fenómenos, desenvolvendo, tal como numa preposição, as ações em seu torno. É este sentido de mobilidade, de dinamismo que o verbo tem e que permitiu a Flusser inserir estes verbos para iniciar os capítulos, para precisamente dizer, atenção, os acontecimentos dão-se com esta velocidade, com este movimento, com este dinamismo. Os movimentos, as ações, os eventos, os fenómenos. Assim, começando pela advertência, que, como já referimos, funciona como um prefácio, Flusser dá já o tom da sua preocupação e dá também a sua intenção. O tom pode ser visto, por exemplo, aqui nesta citação. Diz ele, partindo das imagens técnicas atuais, podemos reconhecer nelas duas tendências básicas diferentes. Uma indica o rumo da sociedade totalitária, centralmente programada, dos receptores das imagens e dos funcionários das imagens. A outra indica o rumo para a sociedade telemática dialogante dos criadores das imagens e dos colecionadores das imagens. Fim de citação. Naturalmente, sente-se aqui na escrita de Flusser o eco das suas circunstâncias vivenciais. E abre aqui um parênteses só para dizer que Flusser foge do nazismo para o Brasil em 1940 e depois, em 1972, tem de deixar o Brasil com a instauração da ditadura militar em 64. Fecha este parênteses para dizer que também se sente o eco de outras leituras
leituras que certamente terão, de algum modo, influenciado Flusser. Repare-se, por exemplo, que já haviam saído obras fundamentais para pensar a sociedade e os modos de viver da sociedade recente, mais contemporânea. E, portanto, já haviam saído obras como A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, 1967, Vigiar e Punir, de Michel Foucault, 1975, e ainda mais esta, Jean Baudrillard, Simulacros e Simulação, 1981. E a sua intenção, se este era o tom, a intenção de Flusser é revelar com este livro uma sociedade utópica. Mas, atenção, utópica é utilizado aqui porque ele considera que é uma sociedade sem chão, sem lugar onde parar, como diz. É uma sociedade que não estará em lugar nenhum, nem em nenhum espaço. Assim, no primeiro capítulo, Abstrair, Flusser faz uma espécie de contextualização do ambiente em que vivemos. E isso significa sermos colaboradores, testemunhas e vítimas das imagens técnicas. Este abstrair do título prende-se com esta transmutação do concreto em abstrato, com o nível de abstração concretizada que está presente no nosso cotidiano. No fundo, como nos tornamos entes abstraidores, homens, mas homens de gestos práticos que abstraem para concretizar. Pois, como diz Flusser, e cito, o propósito de toda a abstração é o de tomar distância do concreto para poder agarrá-lo melhor. Fim de citação. Ora, como se dá este nível de abstração em torno da dança do concreto, como diz o Flusser? Como é que se dá esta abstração em que cada vez mais nos enredamos no absurdo dessa abstração e, portanto, mais distantes do retorno ao concreto? O filósofo fala essencialmente de 4 passos. O primeiro, a manipulação de objetos abstratos que surgem ao seu redor, e isto tomado como um gesto primordial. O segundo, a articulação das mãos com os olhos, isto é, a visão reveladora que fixa as circunstâncias. E permita-me abrir aqui o parênteses que o Flusser fala precisamente das imagens de Lascaux como imagens que fixam visões. Enfim, fecha aqui o parênteses. Se preferir, entenda-se aqui a visão como um gesto que abstrai das circunstâncias. O terceiro passo, em que o homem conceptualiza, quer dizer, o gesto que fornece uma explicação conceptual das visões. E o quarto passo, o gesto abstraidor, que é o de calcular ou computar o concebido. Como diz de modo mais simples, Flusser é o modelo mão, olho, dedo, ponta do dedo, que, como adverte o filósofo checo, não é um modelo linear. Mesmo não sendo, e mesmo o Flusser reconhecendo esta não linearidade do modelo, ele reconhece, no entanto, que serve para distinguir entre o gesto produtor de imagens, das imagens tradicionais, e o gesto que produz as tecnoimagens. Ora, com novas imagens transforma-se o imaginário coletivo da sociedade, gerando maleabilidade e fluidez. E assim o filósofo abre a porta ao capítulo seguinte, referindo como, através da imaginação, se passa das imagens tradicionais às tecnoimagens. O capítulo 2, intitulado Concretizar, é aqui o concretizar do gesto abstraidor, da imaginação. E da imaginação o homem procurou reservar para si informação. Procurou materializar, concretizar essa informação. Abstratizou e concretizou a informação e criou aparelhos. Aparelhos que, apesar de preservarem e transmitirem essa informação, contraditoriamente começaram a gerar imagens, como diz o autor. Ora, a imagem técnica é uma virtualidade concretizada e tornada visível. De
facto, tudo parece reivindicar a mesma essencialidade, a mesma base que é a virtualidade, lembrando até aqui uma certa potencialidade aristotélica de que tudo pode ser porque tudo está inscrito no campo da potencialidade, ou seja, que tudo é virtual. Mesmo o próprio homem é uma soma, se quiserem, de virtualidades. Por isso diz Flusser que a matésis do universo emergente e da consciência é o cálculo de probabilidades. Repare-se que o necessário está para o provável, como o impossível está para o improvável. Talvez por isso a bipolaridade entre verdadeiro e falso se faça agora entre o mais e o menos provável. Quer dizer, não interessa discutir se uma imagem é falsa ou verdadeira, mas se é provável. Se quiser trazer isto para a atualidade, tome-se, por exemplo, uma fotografia do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a apontar o dedo aos jornalistas numa conferência. Para os republicanos, o Presidente está a colocar na ordem a imprensa das fake news. Para os democratas, está, mais uma vez, a insultar e a humilhar os jornalistas. Reparem como aqui se joga já não a fronteira entre aquilo que pode ser a falsidade ou a verdade, mas como aquilo que pode ser o mais provável. Assim, e é aqui que se joga, leia-se também, calcula, o quanto esta imagem pode ser provável. Por isso os termos provável e improvável ligam-se à informação, mesmo que a situação possa ser, ela mesma, pouco provável. O novo significado da verdade, como refere Flusser, é algo que pode ser calculado com probabilidade. E sendo a desinformação dada como definitiva, pode ser tida como informação verdadeira. Ora, os aparelhos, criando imagens pouco prováveis, estabelecem uma ordem de imagens programáticas que exigem decifração do programa do qual e contra o qual surgiram. As tecnoimagens, para além da mutação que provocam na nossa forma de conhecer e vivenciar o mundo, são também perigosamente fascinantes. E avisa Flusser que devemos resistir-lhes, com o mesmo nível de consciência de quem sabe como estar no mundo. Imagens fascinantes que provocam um comportamento mágico ritual, esse gesto viciante de teclar, que origina pixels, superfícies de trompe-l'œil, como ele próprio refere. O terceiro capítulo, intitulado Tatear, vai acentuar este diálogo do gesto que tateia as teclas. Do mesmo modo que o gesto tradicional captava das circunstâncias palpáveis as cenas que lhe davam a ordem de profundidade, agora o gesto que tateia procura, às cegas, fundamentar superfícies formadas por pontos. Procura uma imagem ou visão do mundo. Às cegas porque, quando se tateia, como diz Flusser, tem-se a esperança de encontrar algo, como que por acidente. É por este tatear que as imagens são produzidas, vividas. O autor dá inúmeros exemplos. Há à época o dedo que aperta um botão ou uma tecla, ligar um interruptor da luz, ligar o carro, escrever num teclado, etc. Está a vivenciar uma escolha aparentemente livre de ter presente a si uma certa imagem. E o filósofo diz que, por exemplo, ele aperta as teclas e o seu texto vai sendo produzido. Se caso contrário, um chimpanzé repetisse o mesmo processo, levaria milhares de anos até que, de modo aleatório, o mesmo documento fosse produzido. Mas esta menção ao chimpanzé, que tem outros contornos que não adiantam agora aqui expor, esta menção ao chimpanzé não é tanto para falar dos acasos possíveis de apertar teclas, mas sobretudo para enfatizar a produção que resulta delas. Isto significa também que, ao tatearmos com a ponta dos dedos as teclas, tudo o que imaginamos passa a ser produzido. Vai passar a ser produzido. Descobre-se então aqui o nosso modo de estar no mundo e cito: tateamos e na ponta dos dedos condensa-se o futuro simultaneamente aterrador e inebriante. E repare-se que hoje, com os smartphones, esta advertência premonitória do Flusser torna-se cada vez mais real.
o modo como, através da ponta dos dedos, manuseamos o telemóvel, como indicamos, como selecionamos, como decidimos, através da ponta dos dedos, o nosso modo de vida, o nosso modo de vivenciar as experiências, o nosso modo de captar a realidade na ponta dos dedos. Mas é uma reflexão a aprofundar. Com a existência dos aparelhos e teclas, tudo o que imaginamos é assim reproduzido pelo aparelho e as imagens, repare-se, que não são mais do que junção de elementos pontuais transformados, são imagens e superfícies imaginadas. O capítulo seguinte, o 4º capítulo, é uma descrição deste processo imaginativo em 2º grau. E queria apenas sublinhar aqui o processo da imaginação em 2º grau. Fechamos por agora este pequeno vídeo e abordaremos os restantes capítulos num próximo vídeo. Obrigado.